Graça e paz a todos, internautas, irmãos e amigos. Eu me chamo Márcio Gomes de Carvalho e essa é mais uma videoaula que estaremos colocando no nosso blog, eu juntamente com meu irmão Leandro, o blog i9-comentariosbíblicos.blogspot.com.br. Estamos aqui hoje para poder falar sobre um tema muito interessante, tema debatido já por 2000 anos de história cristã, que é relativo à divindade de Jesus Cristo. Muitos grupos religiosos têm defendido que Jesus Cristo não passa de uma criação de Deus, uma criatura. Dizem que até mesmo ele é o arcanjo Miguel, dito nas Escrituras. Mas afinal de contas, quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é um anjo? Realmente uma criatura? Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso? O que as Escrituras dizem sobre isso? Eu selecionei uma série de textos que nos mostram a divindade de Jesus Cristo e os seus atributos divinos, que não podem ser atribuídos às criaturas, mas somente a um ser que tem poder para criar. O primeiro de todos os textos que eu peço a todos que acompanhem comigo é de João capítulo 1, versículo 1, que é um texto clássico referente à deidade ou à divindade de Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 1, que nos diz o seguinte: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Bom, aqui diz que o Verbo era Deus. Não há coisa mais direta do que isso. Quem é esse Verbo? O próprio livro de João responde, no versículo 14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui diz que o Verbo se fez carne. Quem se fez carne e habitou entre nós? Jesus Cristo. E aqui diz que o Verbo era Deus. Existe uma tradução da Bíblia que altera a ideia deste texto. Onde aqui diz que o Verbo era Deus, eles acrescentam que o Verbo era um Deus. Para quem não conhece muito de gramática ou interpretação, pode achar que isso não faz sentido, não faz diferença alguma, mas faz. Você dizer que o Verbo era um Deus, você na verdade está dizendo que havia mais um Deus junto com Deus. E essa tradução ainda faz a questão de colocar este Deus em minúsculo, ou seja, como se fosse um Deus menor. Ao você fazer dessa forma, você vai estar tendo a ideia de que havia dois deuses. Isso é politeísmo. E que um desses deuses, que era o Verbo, era um Deus menor. Essa é uma tradução errônea, porque no grego original não havia este artigo indefinido um. E a tradução correta, que é a vasta maioria das Bíblias, é o Verbo era Deus. Há também um outro texto interessante de Colossenses capítulo 1, versículo 17, que eu peço que todos acompanhem comigo. Colossenses 1, 17, que nos diz... Vamos ler o 16 também, o 16 e o 17. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. O apóstolo Paulo aqui está falando sobre Jesus Cristo. Agora vem a questão. Quem criou todas as coisas? Foi Deus. De acordo com o texto, quem criou todas as coisas? Céus, terra, potestades, principados, anjos, arcanjos? Jesus Cristo. Logo, podemos concluir que Jesus Cristo é Deus. Por quê? Porque aqui diz que Jesus Cristo criou. E o ato de criar é um atributo divino. Nós podemos criar coisas, mas coisas pré-existentes, ou seja, criamos coisas que vêm de coisas anteriores, utilizamos coisas anteriores para poder criar algo. Deus não. Deus cria as coisas do nada. Satanás, em seu poder, por maior poder que ele tenha, ele não tem a capacidade de criar. Jesus Cristo tem. Então podemos concluir, de acordo com o texto, que Jesus Cristo é Deus.
Um outro texto interessante é o de Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Peço a todos que acompanhem comigo. Miqueias 5, 2. Que nos diz o seguinte: é uma profecia relativa ao local onde Jesus Cristo nasceria. É um texto que tem como um acordo para a maioria dos teólogos eruditos, que é uma profecia relativa a Jesus, que nos diz: e tu, Belém Efrata, local onde Jesus Cristo nasceu, posto que pequena entre os milhares de Judá, de ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Muito bem, aqui fala que haveria de descer aquele que governaria, que seria desde a eternidade, desde os dias da eternidade. Agora, quanto tempo dura a eternidade? A eternidade não dá para ser marcada, não dá para ser medida. Pode algo criado estar vivendo desde a eternidade? Não, não pode. Somente Deus é eterno. E aqui é uma profecia relativa a Jesus. Logo, podemos concluir que Jesus é eterno. E para ser eterno, é um atributo divino. Mas algo que podemos dizer que Jesus é Deus. Vamos ver também o texto de Filipenses. Hoje vamos ler muita Bíblia. Paciência, mas é assim que nós aprendemos as profundezas da palavra de Deus. Vamos ver Filipenses. No capítulo 2, versículo 6 e 7, que nos diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Aqui está falando sobre Jesus. Jesus existia em forma de Deus. Ele era um Deus. Mas quando aqui fala que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ele não quis usurpar uma coisa que ele já era. Como usurpar algo que ele já era? E aqui diz que ele se esvaziou de toda a sua divindade para habitar entre nós. Há também um outro texto que nos fala sobre Jesus Cristo, que nos fala sobre as coisas que ele faz, que é o texto de Romanos 9,5. Paulo faz uma defesa da divindade de Jesus, quando diz: dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito eternamente. Amém. Paulo diz que Jesus Cristo é Deus eterno sobre todos, bendito e eternamente. Vemos uma defesa do apóstolo Paulo sobre a divindade de Jesus Cristo. Não há muito o que dizer sobre isso, esse texto é direto. Também peço a todos que acompanhem comigo Apocalipse, capítulo 22, versículo 13. Apocalipse 22, 13. Lá no finalzinho da Bíblia. Lá nos diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Aqui nos diz que Deus existe de eternidade e eternidade. Este é um título aplicado a Deus. E Jesus Cristo aplica a si mesmo. Será que Jesus está fazendo realmente uma usurpação, ele sendo um anjo, querendo tomar o lugar de Deus? Satanás está fazendo a mesma coisa. E olha onde ele foi parar. Não. Aqui nos diz que Jesus Cristo é Deus, das próprias bocas dele, da própria boca dele. Também há um texto interessante de João, capítulo 8, versículo 28. Peço a todos que acompanhem comigo. João 8, 28. Que nos fala o seguinte: disse depois Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas isto falo como meu Pai me ensinou. Aqui fala um trecho interessante: quem eu sou. Aqui, esse eu sou não é apenas Jesus Cristo falando uma figura de linguagem, um tratamento. Ele está fazendo uma citação direta
de Êxodo, capítulo 3, versículo 14, que peço a todos que acompanhem comigo. Êxodo 3, 14, que nos diz o seguinte: E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Deus, quando estava libertando os israelitas e pediu a Moisés que fosse na frente, Moisés se indagou e perguntou: Quem é o Senhor, para que eu possa apresentá-lo aos israelitas? Como você se chama? E o Deus de Israel se apresentou como Jeová, o grande eu sou, aquele que é autoexistente, eterno, não depende de nada nem de ninguém, o Criador de tudo. E Jesus Cristo aplicou esse título a si mesmo. Tanto que os judeus, após isso, quiseram matar Jesus e disseram que ele estava blasfemando, que estava querendo ser igual a Deus. E o raciocínio deles foi correto. Jesus Cristo demonstrou que era Deus, mas eles não conseguiram acreditar nisso. É algo que vocês devem pensar. Peço também que acompanhe comigo Hebreus capítulo 1, versículo 8. O escritor de Hebreus também fala sobre a divindade de Jesus. Hebreus capítulo 1, versículo 8. Mas do Filho diz, Deus falando: Ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Podemos ver que quem é o Filho na Bíblia? É Jesus Cristo. Ele é sempre chamado de o Filho do Homem, o Filho de Deus. E aqui se fala que o Filho, ó Deus, o teu trono subsiste. Fala de Jesus Cristo no trono, como Deus. Não há também muito o que relatar a respeito desse texto, ele é direto. Fala da divindade de Cristo. Peço também que vocês acompanhem comigo o livro de Atos, capítulo 3, versículo 14. O apóstolo Paulo também nos dá um testemunho sobre a divindade de Cristo. Atos 3, 14. Que nos diz: Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida. Aqui, o apóstolo Pedro faz uma defesa de Jesus e o chama de o santo. Mas muitos podem argumentar, mas até os crentes são santos. Isso não prova que os crentes são deuses. Sim, mas preste atenção. Paulo fala de Jesus como o santo. Não é um santo, é o santo, o principal. E quem é o único santo da Bíblia? Aquele que é reconhecido como o santo, o puro, em que não há maldade, em que não há pecado. Peço que vocês acompanhem comigo o livro de Isaías, no capítulo 6. Vamos para o Velho Testamento. Viajando pelas Escrituras. Isaías, capítulo 6. Versículo 3. Uma visão que Isaías teve do trono de Deus. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. Preste atenção agora no próximo versículo, no 3. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aqui nos diz que Jeová é santo, santo, santo. E Pedro fala que Jesus Cristo é o santo. Logo, podemos concluir duas coisas: que Jesus é o Jeová do Velho Testamento, e que um argumento que prova isso é que Atos diz que Jesus é o santo, fazendo uma referência ao Velho Testamento, onde Isaías teve essa visão, reconhecendo que Jeová era santo, santo, santo. Também temos o apóstolo, que também fez uma declaração direta sobre a divindade de Cristo. Peço a todos que acompanhem comigo o livro de João, capítulo 20, versículo 28. João, capítulo 20, versículo 28. Que nos diz: E Tomé, o apóstolo Tomé,